Ok, turma, vamos aqui falar sobre gramática contextualizada no vídeo número 2, né? Nós temos aí uma aula no card que vai falar a respeito. Hoje a gente vai trabalhar um conto do Dalton Trevisan sob essa perspectiva de gramática. E a gente desde já deixa claro o seguinte: quando nós falamos de gramática contextualizada, a gente de maneira alguma quer dizer uma gramática que exclua a necessidade de se ensinar gramática normativa em sala de aula. Aqui a perspectiva parte do estudo de gramática levando em conta as interações sociais. Ou seja, falamos a respeito de uma perspectiva funcionalista da linguagem. Então, deixando bem claro, ainda assim, é muito comum em sala de aula a gente falar sobre a gramática normativa e ensinarmos regras gramaticais. Essas regras gramaticais são sim necessárias e importantes para os alunos, já que em muitos gêneros textuais é necessário você saber a norma padrão. A questão é, de que maneira essa gramática deve ser ensinada para o aluno e de que forma esse aluno tem que perceber que o uso da norma padrão está voltado para situações específicas de uso da linguagem. Dentro dessa perspectiva funcionalista da linguagem, a gente não vai dizer que a gramática na sua norma padrão é uma gramática correta e a linguagem coloquial, a linguagem que não respeita as regras da norma padrão, seja considerada errada, ok? O que interessa aqui é o seguinte: sabermos norma padrão é necessário para determinados gêneros textuais. Por outro lado, sabermos como funciona a língua portuguesa, como funciona uma língua, como funciona a gramática de uma língua, levando em conta que essa gramática é sempre contextualizada, isso nos ajuda a organizar os elementos linguísticos. Em contrapartida, nos ajuda também a saber até que ponto você deve usar a norma padrão para determinadas situações de comunicação e outras em que você não vai utilizá-la, certo? Ou seja, o uso da norma padrão vai estar de acordo com as nossas escolhas e com as nossas necessidades dentro de uma interação social. Isso significa que eu posso abrir mão da norma padrão e usar uma linguagem coloquial se, no meu entender, eu vou conseguir atingir um objetivo maior com a minha linguagem. Agora vamos aqui focar novamente na gramática contextualizada, porque vamos trabalhar um conto do Dalton Trevisan sob essa perspectiva, ok? Vamos lá. Então, para começar, a gente faz ainda algumas considerações sobre essa gramática, levando em conta que a linguagem é inerentemente contextualizada. A gramática também é inerentemente contextualizada. Em outras palavras, tudo o que nós falamos é minuciosamente planejado para atingirmos uma intenção comunicativa. Se a língua por natureza é contextualizada, ou seja, se a língua por natureza exige um contexto, exige uma situação específica, para a qual eu devo utilizar minha linguagem de uma maneira bem organizada, a gramática da nossa língua também é assim. Isso significa que toda a organização dos nossos enunciados estão relacionados a situações de uso. Os sentidos, que seria uma consequência disso, os sentidos pretendidos ao escrever um texto, decorrem também do contexto vivenciado. Significa que toda intenção comunicativa tem um sentido, tem uma finalidade. Toda gramática e toda a gramática contextualizada está integrada no processo de ações e escolhas. O que é que isso significa, professor? Que cada vez que eu manifesto determinados enunciados dentro de um gênero textual escolhido para uma situação de uso, as escolhas dos elementos linguísticos devem ser minuciosamente elaboradas no processo da enunciação. Eu posso fazer correções orais ou correções escritas porque eu estou sempre pensando no meu interlocutor. Eu estou sempre pensando na minha intenção comunicativa. Estou sempre pensando no gênero textual que eu escolhi para passar aquela informação. E, obviamente, que eu vou estar pensando se o meu interlocutor vai conseguir compreender a minha mensagem de acordo com as escolhas linguísticas que eu fizer e das ações que eu tenho manifestado na escrita, ok? Então, vamos agora para o conto do Dalton Trevisan, que diz o seguinte: Os dois velhinhos. Dois inválidos, bem velhinhos, esquecidos numa cela de asilo. Ao lado da janela, retorcendo os aleijões e esticando a cabeça, apenas um consegue espiar lá fora. Junto à porta, no fundo da cama, para o outro é a parede úmida, o crucifixo negro, as moscas no fio de luz. Com inveja, pergunta o que acontece. Deslumbrado, anuncia o primeiro. Um cachorro ergue a perninha no poste. Mais tarde, uma menina de vestido branco pulando corda. Ou ainda, agora é um enterro de luxo. Sem nada a ver, o amigo remorde-se no seu canto. O mais velho acaba morrendo para a alegria do segundo, instalado afinal debaixo da janela.
não dorme, antegozando amanhã. O outro, maldito, lhe roubara todo esse tempo circunmágico do cachorro, da menina, do enterro de rico. Cochila um instante, é dia. Senta-se na cama, com dores espicha o pescoço. No beco, muros em ruína, um monte de lixo. Bom, pessoal, então veja só. Esse texto aí é um conto do Dalton Trevisan e, a partir dele, a gente vai procurar mostrar como o professor pode trabalhar a interpretação de texto em sala de aula. Então, vamos entender o seguinte. A gente sabe que esse conto do Dalton Trevisan, Os Dois Velhinhos, ele tem uma intenção discursiva como qualquer gênero textual teria. Há uma mensagem que a gente pode refletir na sala de aula em cima dessa história que o Dalton Trevisan contou para a gente. A reflexão sobre essa história, a interpretação que a gente pode dar a esse conto, também está ligada à maneira como os elementos linguísticos foram selecionados e foram colocados no texto. Como a gente falou há um pouquinho atrás, a gramática é contextualizada porque nela insere-se uma questão de escolha de ações e de elementos linguísticos. Então, levando em conta que determinadas palavras que o autor escolheu para empregar no texto, a pontuação que ele utilizou, o deslocamento de determinadas palavras, a omissão de outras palavras, tudo isso aí deve ser levado em conta para que a gente entenda a intenção dele ao escrever o texto e de que maneira esses elementos linguísticos também são responsáveis pela forma como nós podemos assimilar o texto, certo? Então, que questões discursivas a gente poderia fazer dentro dessa concepção de linguagem interacionista? Ou seja, de que maneira esse texto é importante para que o professor possa utilizá-lo como um instrumento para trabalhar uma gramática de uma maneira contextualizada. Vamos aqui a algumas perguntas para a gente entender. Olha só, nós podemos primeiramente questionar o título, Os Dois Velhinhos, porque esse título aparece no diminutivo. Também podemos falar sobre o emprego de vírgulas, deslocando, ajustando a expressão bem velhinhos. O emprego de em para outro é a parede úmida ao invés de estar. No quarto parágrafo, a gente pode também falar a respeito da escolha do verbo dicente, anunciar, no lugar do verbo dizer. O uso de afinal, nessa passagem aqui, instalado afinal debaixo da janela. E o deslocamento do adjunto adverbial de lugar na última frase do texto. Todos esses elementos aqui a gente vai fazer uma discussão agora. Olha só, primeiramente vamos aqui analisar o título Os Dois Velhinhos. A gente poderia perguntar aos alunos por que não os dois velhos e sim os dois velhinhos? Qual a finalidade do autor ao preferir o diminutivo para velhos? Isso significa que a escolha pelo diminutivo tem uma intenção discursiva, né? Tem uma questão, uma relação de afetividade, né? Seria interessante discutir com o aluno por que o diminutivo de velhos não seria relacionado a tamanho, como normalmente a gente poderia mencionar na gramática normativa. Se uma professora acabasse perguntando ao aluno qual palavra do título do texto, nós temos o grau diminutivo, né? E normalmente o aluno associa o grau diminutivo a tamanho. O que é o que não acontece nesse trecho aqui. Outro detalhe é essa expressão bem velhinhos colocado entre vírgulas. Veja que o autor disse dois inválidos bem velhinhos. Ele deu uma preferência ao começar o seu texto com a expressão dois inválidos para que a gente tivesse consciência da condição em que esses dois personagens vivem. Depois ele deixou bem destacado no meio, bem velhinhos. Veja que se ele tivesse colocado essa expressão bem velhinhos no fim do texto, talvez a intenção não tivesse sido tão bem acentuada, né? De mostrar que são dois personagens inválidos, idosos e que provavelmente estejam ali numa situação de abandono. Outra coisa a se analisar é o emprego desse verbo ser aqui, olha só. Junto à porta, no fundo da cama, para o outro é a parede úmida. Por que não para o outro está a parede úmida, né? Vejam a diferença de emprego do verbo ser para o verbo estar. O verbo estar indica algo transitório, enquanto que o verbo ser indica algo permanente. Então, para o outro é a parede úmida, ou seja, ele sempre, todos os dias da vida dele, desde que se instalou nesse asilo, ele sempre esteve diante de uma parede escura, um crucifixo negro e moscas ao fio de luz, né? Essa necessidade de colocar até as moscas também deixa a entender que é um ambiente bastante rústico, um ambiente bastante degradado, certo? Outra coisa interessante que a gente pode colocar aqui
é a questão dessa palavrinha afinal que aparece no 11º parágrafo. Vejam, o mais velho acaba morrendo para a alegria do segundo, instalado afinal debaixo da janela. O emprego deste afinal, se retirássemos do texto, teríamos: o mais velho acaba morrendo para a alegria do segundo, instalado debaixo da janela. Então veja que a escolha do emprego do advérbio afinal serve para indicar o tempo em que o personagem estava no canto da parede, ficou lá esperando para ter a oportunidade de ver a janela. É como a gente acabou de falar, a construção dos elementos na produção de um texto está relacionada às palavras que você, autor, considera necessárias para dar a entender aquilo que você quer dizer. Então, o emprego desse afinal faz uma diferença muito grande. Isso também poderia ser questionado ao aluno. E, por fim, a gente poderia ainda questionar o emprego desse adjunto adverbial no começo dessa última sequência aqui. Olha, no beco, muros em ruína, um monte de lixo. Essa conclusão de texto poderia deixar o aluno com uma pulga atrás da orelha, porque o autor ele foi muito direto, já mesmo na sua intenção de mostrar uma cena contrastante com as expectativas do personagem e também com as nossas perspectivas, né? Ele colocou logo o adjunto adverbial deslocado, ao invés de deixar no fim e dizer que com dores espicha o pescoço. Aí o personagem observou muros em ruína, um monte de lixo no beco. Não, ao trazer esse no beco para o começo, após os dois pontos, ele já deixa em evidência que toda aquela imagem maravilhosa que o personagem que faleceu via não passava da imaginação dele, ou talvez numa perspectiva daquele personagem de fazer o amigo, já que foi mencionado que eles eram amigos, né, de fazer o amigo se sentisse um pouco melhor a partir do que ele via daquela janela ali. Mas quando a gente vê que o autor escolheu colocar aqui no beco, muros em ruína, o que é que ele está dizendo para a gente? Que ele deu ênfase para essa situação, ele deu ênfase para o local, o que tinha por trás daquela janela, que era apenas um beco pequeno. E por ser um beco, nada mais poderia ter ali a não ser muros em ruína e um monte de lixo, a palavra lixo, fechando esse conto aqui de uma maneira bem contrastante e bem frustrante para aquele segundo personagem, que, de certa maneira, né, ficava chateado porque o primeiro tinha acesso à visão maravilhosa que na verdade não existia, certo, pessoal? Então, de um modo geral, fizemos aqui a análise desse conto a partir da perspectiva da gramática contextualizada, levando em conta as intenções e os elementos linguísticos, a escolha desses elementos na construção do texto. Ou seja, a gramática contextualizada seria essa gramática em função dos sentidos. Os sentidos estão ligados à interpretação do texto. Portanto, nunca diferenciar interpretação de gramática, certo? É isso aí.